Semana que acaba, semana que começa. Um reajuste nas expectativas de cortes de taxa de juro, muitas intervenções verbais e uma inflação ligeiramente acima do esperado nos Estados Unidos foram os assuntos em destaque na semana que agora terminou. A inflação, os preços no mês de janeiro subiram 0,3%, acima dos 0,2% esperados pelo mercado. Se retirarmos os itens mais voláteis, subiram mesmo 0,4% face a 0,3% do mês anterior. Isto levou a inflação total a cair de 3,4% para 3,1%, quando o mercado já esperaria um número abaixo dos 3%. E com a inflação subjacente a manter-se nos 3,9%, contra expectativas de uma ligeira descida para os 3,8%. O índice de preços de produtor também acelerou um pouco, subiu um pouco mais do que esperado, para 0,3%, e vá lá, as vendas a retalho anularam um pouco aqui assim, ou melhor, baralharam talvez mais os mercados ao caírem mais do que o esperado. Isto acabou por levar aqui assim a várias flutuações nas expectativas de cortes de taxas de juros por parte da Reserva Federal, que andaram um pouco para cima e para baixo conforme foram saindo estes indicadores. Obviamente que quando saiu a inflação, essa expectativa de cortes de taxa de juros foi altamente parada, foi retraída um pouco, as yields voltaram obviamente a subir bastante mais, isto com intervenções verbais por parte de variadíssimos responsáveis de bancos centrais, nomeadamente da Reserva Federal, onde Rafael Bostic, por exemplo, acabou por surpreender um pouco o mercado de novo, ao reiterar a possibilidade de haver apenas duas subidas de taxa de juros este ano, e a colocar como a possibilidade do primeiro corte vir lá só para julho. Os mercados ainda há bem pouco tempo davam março como a grande possibilidade de corte de taxa de juros, não o fazem mais, quanto muito maio e provavelmente mesmo a junho, onde a grande maioria destes governadores da Reserva Federal têm vindo a empurrar, passa a expressão, o primeiro corte de taxas de juros. Já na parte do Banco Central Europeu, as divergências são maiores do que na Reserva Federal, e desde o governador de Malta, que diz que está aberto a um corte de taxa de juros já para março, se assim o for. Há outros como o presidente do Bundesbank alemão, que diz que é preferível falhar cortando taxas mais tarde do que mais cedo, já que historicamente, segundo ele, é mais prejudicial, mostra-se ser mais prejudicial um corte antecipado do que um corte atrasado nas próprias taxas de juros. Isto levou com que os mercados acionistas, para todos os efeitos, acabassem por, de uma maneira geral, em território positivo, obviamente, e por os mercados norte-americanos não tão positivos, até acabaram ligeiramente negativos. Já os restantes foram facilmente empurrados para ganhos relevantes. Isto, por exemplo, quando tivemos uma semana em que a China esteve de fora devido aos festejos do novo ano lunar, o Nikkei, por exemplo, foi o que mais, no Japão, foi o que mais ganhou esta semana, subindo mais de 4%. Na Europa, o Eurostoxx 50 continua a fazer máximos e ganhou esta semana 1%. Já o S&P 500 nos Estados Unidos esta semana acabou por retrair aqui cerca de 0,4%, com o Nasdaq mesmo a liderar as perdas, obviamente com uma expectativa de subida de taxa de juros acima daquilo que nós estávamos à espera. Desta vez, o nosso PSI 20 acompanhou os seus pares europeus e ganhou mesmo esta semana 1,2%, ajudado, digamos assim, pelos ganhos do BCP, que registrou esta semana, e foi o maior ganhos registrou, de 4,4%, e o Major Ney Martins, que, por outro lado, perdeu cerca de 0,4%. No mercado cambial, de realçar um pouco mais de volatilidade àquilo que tem vindo ultimamente a ser a norma dentro dos mercados cambiais, com
principalmente a Libra, a ter uma grande flutuação devido ao elevado número de dados que tivemos esta semana, desde os dados mais favoráveis do emprego aos menos favoráveis da inflação, aos próprios do PIB também. Isto acabou por criar alguma volatilidade no mercado da Libra, que acabou por terminar praticamente inalterada face aos níveis de abertura. Já em perdas teve, por exemplo, o iene japonês, que fez com o dólar iene a fazer um novo máximo do ano, já bastante perto dos 151, digamos a pouco menos de uma figura praticamente do máximo de há um ano atrás, mais ou menos, em que tivemos ali perto dos 152, e o franco suíço também em perdas. Aliás, o franco suíço foi a divisa que mais, das divisas de economias desenvolvidas, a que mais ganhou, a que mais perdeu, o franco suíço, com o euro suíço a voltar acima dos 95, e o dólar suíço aqui muito perto de 0,89. O euro-dólar registou um novo mínimo abaixo de 1,07, a 1,0695, mas terminou em torno dos níveis de abertura, ou seja, a 1,0777, 1,0780, foi o nível em que o euro-dólar acabou por terminar esta semana, depois de ter iniciado exatamente ao mesmo nível. No mercado de commodities, a situação manteve-se, a tendência da semana passada manteve-se praticamente inalterada. O ouro voltou a cair cerca de 0,7%, também pressionado com yields obrigacionistas que continuam em alta devido a este reajuste, digamos, nas expectativas de cortes de taxa de juros, e o petróleo voltou a ganhar, não tanto como a semana passada. O Brent teve uma valorização de cerca de 1,6% e o WTI à volta dos 3%. A semana que vai começar vai ser uma semana um pouco mais tranquila, digamos, digo eu, pelo menos em termos de dados económicos, onde os PMIs, os dados avançados, digamos, da atividade empresarial, vão ser praticamente o indicador de referência desta semana, onde vamos ter mais intervenções verbais, certamente, e como tema dominante ainda as minutas que vão ser divulgadas tanto no Banco Central Europeu como na Reserva Federal. Obviamente que as minutas, os mercados vão estar, digamos, a analisar e a observar minuciosamente essas mesmas minutas, tentando verificar de alguma forma alguma pista que aponte quanto é a probabilidade de termos mais os próximos cortes de taxa de juros, sendo que os mercados neste momento estão a apontar para que o Banco Central Europeu seja o primeiro Banco Central a cortar taxas de juros e já empurrando a Reserva Federal um pouco mais para trás. Os PMIs vão ser provavelmente dominantes nesta semana para esse novo reajuste de expectativas de cortes de taxa de juros, tanto no Banco Central Europeu como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, obviamente que a aceleração que temos vindo a ver nestes dados poderão empurrar para mais longe o corte de taxa de juros. Já por outro lado, os PMIs na Europa, se mostrarem uma nova queda, ou uma queda daquela que tem sido, digamos, alguma recuperação nos últimos tempos, embora ainda em território de contração, poderão colocar para mais perto um corte de taxa de juros e, portanto, pressões, obviamente, sobre o euro. Mas isso também vai ser, digamos, certamente bastante defendido por muitas intervenções que vamos novamente ver durante esta semana, tanto por parte dos elementos da Reserva Federal como do Banco Central Europeu, que estarão provavelmente bastante ativos, tal como têm estado nas últimas 2 semanas. Em bancos centrais, não teremos bancos centrais principais, por assim dizer, mas vamos ter o Banco Central da Turquia, que deverá manter a sua taxa de juros nos 45%, e a manter taxas de juros também se conta com o Banco da China. Os mercados na China vão reabrir esta semana e as referências de empréstimos por parte do Banco da China também se deverão manter, tanto
Medium Term Facility a 1 ano, que deverá manter nos 2,5%, como ainda nas Prime Rates, nas taxas de juros de empréstimo preferencial a 1 e a 5 anos, que deverá também manter inalteradas durante esta semana. Ainda de realçar mais resultados empresariais, desta vez vamos ter, nesta semana eu adiantaria ou sublinharia a Nvidia, que tem sido, digamos, o grande motor, muitas das vezes, de ganhos acionistas, exatamente em torno de todo um frenesi enorme sobre a inteligência artificial, em que a Nvidia está no topo. E, portanto, o mercado irá estar bastante atento, digamos, à divulgação desses resultados da Nvidia. Bom, e para hoje é tudo, para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!